Nos últimos dias, o ministro Flávio Dino publicou uma decisão que proíbe o Brasil de seguir sanções e leis estrangeiras sem antes pedir o aval do STF. E isso gerou muitas notícias, muita ansiedade e uma dúvida muito grande em várias pessoas que já existia há algum tempo, que é, de fato, quais são os riscos que a gente está correndo aqui no Brasil, no nosso sistema bancário e principalmente com o nosso suado dinheiro e nossos investimentos em um momento com toda essa tensão entre a política brasileira e a americana. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui na Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é verdade e o que não é, com toda essa preocupação que a gente vem tendo em relação às aplicações de sanções dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas antes disso, não deixe de comentar aqui embaixo o que é que você está preocupado, o que você tem visto aí nas notícias e o que você acha que vai acontecer com a gente daqui para frente, com essa guerra política entre nós e os americanos. A Lei Magnitsky, que foi aplicada no Alexandre de Moraes e talvez seja aplicada ainda em outros brasileiros, ela é uma lei que efetivamente proíbe que aquela pessoa sancionada ou aquela instituição ou aquele país sancionado se relacione com entidades americanas. E aí é muito onde entra a parte praticamente inócua dessa decisão do ministro Flávio Dino de que, de fato, o Brasil não tem que seguir nenhuma lei, nenhuma sanção, porque as sanções são aplicadas lá fora, são aplicadas no próprio Estados Unidos ou em outros países, só que muitas empresas e pessoas precisam dos Estados Unidos, especialmente quando a gente fala do sistema financeiro, para funcionar. Nossos bancos aqui no Brasil, todos eles têm alguma parte da operação deles correlacionada com empresas americanas e tem que ter alguma resposta ali dentro dos Estados Unidos. A maior parte deles, inclusive, tem bancos nos Estados Unidos, fazem negócios nos Estados Unidos e não podem deixar de fazer isso se eles querem continuar funcionando de forma efetiva. E aí a gente tem que olhar o que já aconteceu no passado com outras instituições financeiras para entender o que de fato pode acontecer aqui. A grande preocupação que a gente tem recebido aqui de clientes, de outras pessoas que estão preocupadas com o seu dinheiro, tanto no Brasil quanto no exterior, é isolar os nossos bancos do sistema SWIFT, se eles forem obrigados a seguir contra as sanções. Porém, isso seria algo muito mais extremo do que o imaginado e também não é tão ruim quanto algumas pessoas vêm pregando. Mas quando a gente olha quando isso já aconteceu, isso aconteceu basicamente, unicamente, quando um país inteiro foi sancionado. Nenhum banco saiu do SWIFT por estar se correlacionando com alguém que foi sancionado ou com algum país que estava sancionado. Os bancos que foram excluídos do SWIFT foram os bancos russos, os bancos iranianos, os bancos da Coreia do Norte, quando a decisão foi de excluir não aquela instituição financeira em si, mas sim o país inteiro daquele sistema e sempre em momentos de muito mais severidade do que o que vem acontecendo com o Brasil, que é um país pacífico, que não está em guerra com ninguém. Quando a gente olha para o que aconteceu com bancos que se correlacionaram com pessoas sancionadas, lembrando que aqui ainda estamos muito longe do Brasil ser sancionado, quem foi sancionado é apenas uma pessoa brasileira, os bancos normalmente sofrem multas que podem ser muito altas, mas que normalmente são proporcionais àquilo que o banco fez. Então, quando a gente pega a maior multa que aconteceu, foi do banco BNP Paribas, lá na França, porque ele estava transacionando bilhões e bilhões de dólares de ativos russos, de ativos iranianos, de ativos da Coreia do Norte, sem respeitar as sanções americanas. E aí eles tiveram que pagar uma multa de 8,9 bilhões de dólares, que foi a maior multa já aplicada nesse caso.
As outras multas normalmente foram bem mais baixas do que essa, muito altas ainda, né? Ali muitas vezes nas casas de centenas de milhões de dólares, mas sempre de transações também muito altas ou com volume grande de pessoas que estavam sancionadas ou países que estavam sancionados. Não existe nenhum precedente como no do Brasil, né, em que os crimes não foram tão graves e tão grandes assim, né, como no caso de terroristas, como no caso de assassinos, que vai ser uma pessoa que provavelmente vai fazer transações normais ali do dia a dia nos bancos, se conseguir fazer isso. Então, deve ser uma multa menor e mais educativa ali no início, se acontecer. Os bancos, de fato, estão perdidos no que eles podem fazer juridicamente, né? Qual lado escolher? Obedecer à jurisdição americana ou à jurisdição brasileira. Eles não podem ser obrigados completamente de fazer um ou outro. No Brasil, as sanções podem ser grandes também, as multas podem ser grandes e acaba que eles vão ter que escolher ou uma multa ou outra. Vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. Mas queremos deixar aqui tranquilos as pessoas que estão com dinheiro nesses bancos, né, no sistema financeiro brasileiro. Tudo isso que vem sendo pregado e que vai entrar em colapso, que você pode perder todo o seu dinheiro, tanto o dinheiro que está lá fora quanto o dinheiro que está aqui, isso dificilmente vai acontecer. O final dessa briga, no pior das hipóteses, provavelmente é uma multa ali de um lado ou de outro para os nossos bancos, mas isso vai ter que ser resolvido de alguma forma, não dá para você ficar nesse impasse infinito. De qualquer forma, tudo isso são, mais uma vez, sinais de que a gente precisa diversificar, seja no Brasil, seja no exterior. A política e a economia global estão bastante caóticos, mas sempre foram assim. E quem quer ter um patrimônio perene que passe ali ao longo das décadas e das gerações, é necessário que você tenha uma diversificação global dos seus investimentos e se planeje para ter ali uma tranquilidade para aconteça o que acontecer. Muitas vezes a gente pode ou não ser impactado, mas você consiga dormir tranquilo porque você tem uma diversificação de fontes de renda, de investimentos e de patrimônio no mundo como um todo.